Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos dar início à nossa série dos lençóis maranhenses e tem muita coisa bonita para me mostrar para vocês, mas no vídeo de hoje eu vou dar dicas importantes, dicas imprescindíveis para você não passar perrengue na sua viagem. Hoje eu sou um livro aberto, sabe aquelas dicas que ninguém te conta, aquela informação que você precisa saber antes de ir viajar? Pois é, hoje eu vou te falar tudo. Então, bora! O mais novo patrimônio natural da humanidade está na lista de desejos de muitos brasileiros de poder ir conhecer. E eu tive esse prazer, esse privilégio. E olha, gente, entrega tudo que promete, tá? É lindo, lindo, lindo. Mas se você não estiver atento a tudo que eu vou te falar nesse vídeo, você pode ter uma viagem um pouco estressante. Então, vamos para a primeira dica. Organize seu roteiro de forma que você consiga se hospedar nas 3 cidades sede: Santo Amaro, Barreirinhas e Atins. Pelo menos uma noite em cada, mas assim, pelo menos mesmo. Se puder ficar mais, ajuda bem. E o transfer entre elas, caso você não consiga desembolsar uma nota, tem que ser feito durante o dia, porque não é fácil o transfer entre elas. Eles lá julgam que a estrada de Santo Amaro a Barreirinhas não é das melhores. Eu não vi muito problema, né? Aqui em Minas tem muita estrada ruim, mas eles falam que a estrada lá não é boa. Muitos motoristas não gostam de fazer esse percurso à noite. Quem for fazer à noite vai te cobrar caro por isso. E de Barreirinhas para Atins só acessa pelo Rio Preguiça. Por quê? Tem acesso por carro? Tem, mas é dentro das dunas, você precisa de um veículo credenciado para entrar. Não entra carro nenhum dentro do Parque dos Lençóis, somente veículos credenciados, que também vai te desembolsar uma nota caso você queira fazer isso de carro. Então o ideal é que se faça de barco, e os horários predestinados para o barquinho subir e descer são durante o dia. Então já coloque esse translado aí na sua listinha, esse tempo que você vai gastar com isso, mas não deixe de se hospedar nas 3, só pela dificuldade dessa locomoção não, se hospede nas 3. 2 dicas em uma. Primeira, avalie bem a localização da sua hospedagem, se tem comidas, coisas que vão te interessar para a sua alimentação próximo. E avalie também se ela tem chuveiro, porque, gente, lá é muito comum as pousadas não terem chuveiro quente. Então tem gente que faz questão de uma água quente e a depender da época, embora lá não faça frio, muito frio para necessitar, o pessoal de lá é acostumado a tomar banho, digamos que assim, natural, né? A gente não é muito acostumado quanto a isso, a gente gosta de uma água quente, então confira se na sua pousada tem. E por que eu tô falando dessa questão da localização, de você se preocupar com o que tem de comer em volta? Porque como você vai estar a pé, né? É mais complicado você ter que sair, andar longe ou ter que pegar uma condução, alguma coisa assim, para poder ir comer. Por que eu falo isso? Às vezes, vou colocar valores fictícios só para vocês entenderem. Às vezes, você achou uma pousada de R$150 perto de tudo. E você achou uma de R$100 mais afastada um pouco, você falou assim, eu vou economizar esse dinheiro, eu vou pegar uma mais longe. Você pode ter problema para se alimentar, você pode ter que pagar para poder se locomover, então se preocupe com isso. Principalmente em Atins. Atins, lá só roda, na maioria dos lugares das ruazinhas lá, só roda quadriciclo. Eles chamam de quadritaxi. E eles vão te cobrar R$25, R$30 para te levar em qualquer lugar, pertinho ou longe. Então, às vezes lá, principalmente que os preços de hospedagem lá são mais salgados, às vezes você vai se hospedar um pouco mais afastado para pagar mais barato,
e no fim das contas você vai acabar pagando mais caro porque você vai precisar se locomover para poder comer. Então, pese muito isso. Quando estiver procurando uma hospedagem, analise a localização, abre no Google, vê o que tem de comer em volta, se te interessa ou se tá longe, porque senão você vai ter que se locomover e acabar gastando com isso e não vale muito a pena. Agora eu vou dar uma dica que vai puxar outras várias. Se o carro que for te levar para o passeio tiver cabine dupla, vá dentro da cabine. Prefira. Ah, Jéssica, mas eu queria ir do lado de fora porque a gente vê melhor, você aproveita mais o passeio. Se poupe. Isso não vai acontecer, vai só te dar dor de cabeça. Por quê? Aproveitar o passeio, curtir os lençóis, você vai fazer em todas as paradas. Dentro do carro, você só vai passar raiva. Em cima, né, no caso. Por quê? Venta, areia extremamente fina e vai entrar no seu cabelo. Dica, cabeludos e cabeludas, prendam os cabelos se não for dentro da cabine. Porque às vezes você não tem essa opção, porque tem carro que tem cabine dupla, tem carro que não. Então você é obrigada a ir em cima. E não vá na parte da frente, porque na parte da frente venta muito mais. Mas tá, digamos que você tem que ir em cima, não indo na parte da frente, cabeludos e cabeludas, prendam os cabelos. E outra dica é sim extremamente necessário, óculos. Vá de óculos, porque como venta, a areia de lá é muito fininha, vai entrar areia no teu olho. E isso pode causar muito problema, então assim, não que um óculos de sol comum vá te proteger 100%, não vai entrar areia no seu olho, mas vai quebrar bastante a barreira, então já vai ajudar bastante. Ainda falando sobre o carro, o ideal é que você leve todos os seus pertences bem guardados, ou numa bolsa ou numa mochila, de fácil acesso e de fácil ser fechado, porque às vezes você precisa pegar um protetor solar, um óculos ou qualquer coisa do gênero que você precise pegar, e tem alguns carros que não tem aquela lateral, porque normalmente você vai na caçamba de uma caminhonete. E os que tem a caçamba fechada, você tem a segurança que se você botar a sua mochila, por exemplo, no seu pé, ela vai ficar ali porque tá dentro da caçamba. Pode até rolar alguma coisa, mas não vai sair de dentro da caçamba. Alguns carros não tem essa lateral da caçamba, é totalmente aberto. Então, se você deixar cair alguma coisa, se ficar alguma coisa solta da sua bolsa, simplesmente pode rolar, cair na duna e você não vê nunca mais. Então, muito atentos a isso. E sobre o carro também, preocupe-se com o seu chapéu. Por quê? Leve chapéu, por favor, leve chapéu. Mas tome cuidado com ele, porque ele vai voar em cima do carro, com certeza. Mais uma dica de ficar dentro da cabine, né? Você não precisa se preocupar com isso. Porque às vezes boné, por exemplo, você vai pôr o boné na cabeça, você não vai lembrar que na hora que você sentar no carro, você tem que tirar seu boné pra ele não voar. E se ele voar, tá aí uma burocracia, porque aí se você vê, tem que pedir o cara pra parar, voltar pra pegar. Enfim, tem que levar chapéu, tem que usar chapéu, mas o ideal é que você tire ele na hora que você subir, caso você esteja do lado de fora da cabine. E, gente, protetor solar. Passe protetor o tempo inteiro. Na verdade, o nome dessa dica vai ser: faça esfoliação corporal. Porque é isso que você vai fazer o tempo inteiro que você passar protetor. Gente, primeiro, protetor tem que ser sem óleo, por favor, porque vocês vão entrar nas lagoas e, cara, a gente tem, querendo ou não, a gente tem que preservar aquilo ali, porque quem ainda não foi, quer ir, eu particularmente já fui, quero voltar e quero encontrar aquilo ali preservado. Então, quanto mais a gente puder preservar, melhor. E protetor com óleo em água parada não vai funcionar muito bem, né? Mas tem que usar, tem que levar. Por quê? O clima lá é agradável. Por mais que esteja muito quente, estava marcando uma média de 30, 32 graus quando a gente foi, mas a gente não sente que tá tão quente por causa do vento, porque é vento o tempo inteiro. E aí o que você pensa? Eu, pelo menos, embora eu não sou muito fã de quarar no sol, porque o sol não gosta de mim, mesmo com fatores altos de proteção, eu fico tostada. Você sente que tá queimando, quando você fica muito tempo no sol, você sente que tá queimando. Lá você não sente que tá queimando, porque venta, então refresca. Então você não sente que tá queimando. E aí com isso você se esquece de passar protetor. E tem o porém do empanado também. Por quê? Entrando em lagoas ou não,
sentando na areia ou não, você vai ficar empanado. Entenda isso. Você vai ficar empanado. E aí, na hora que você vai passar protetor, você vai só fazer aquela esfoliação, né? Porque, querendo ou não, você transpira. Como eu disse, a areia é muito, 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 muito fina. Ela vai colar no seu corpo, ela cola em tudo. Ela cola em tudo, gente. Vocês vão trazer muita areia pra casa. Mas mesmo sendo desconfortável, não deixe de passar protetor. E leve, sim, resguarde, saída de praia, uma toalha, alguma coisa da qual você possa se cobrir. Para caso você não consiga ficar dentro da cabine, ou caso não tenha essa opção, todos os passeios, praticamente todos, principalmente os que são na parte da tarde ou o dia inteiro, só retornam após o pôr do sol. Gente, já venta durante o dia, normalmente. Imagina depois do pôr do sol. Com sol, a gente já não sente muito calor. Sem sol, então, esfria. Eu, pelo menos, sinto frio com qualquer coisa. Então, assim, tava sempre com a resguardo na saída, porque venta. Não é pra falar assim, nossa, passei frio, mas venta. Então, assim, pra quem não pode ir muito com o vento, que passa mal, que gripa, que não sei o quê, já se atenha a isso, leve sempre alguma coisa pra você vestir pro final do passeio. Agora, a dica é, amarre seu chinelo em algum lugar, porque muito provavelmente você não vai nem usar. A maioria dos passeios que você descer, a não ser que você vá descer na vila, alguma coisa assim, pra fazer refeição, que alguns passeios, principalmente os que são do dia inteiro, tem a parada pro almoço e só ali que você vai usar chinelo, fora isso você não vai, porque é a dúvida de muita gente, mas não. As areias de Lençóis não são quentes. Muita gente olha e acha que é quente, principalmente por conta dela ser muito branquinha, e compara talvez com o Cabo Frio e Arraial, pelo menos é onde eu conheço, tem areia muito branca e muito quente. Então, às vezes a gente acha, nossa, vai ser... Não é, a areia é totalmente fresquinha. Não sei se por causa do tanto que venta, mas ela é muito fresca, ela se movimenta muito o tempo inteiro. É muito interessante esse pedaço, porque a gente reparava quando a gente sentava em algum lugar e ficava parado, as nossas pegadas de onde a gente veio sumia rapidamente, do tanto que ventava. É bem bonito até. Mas a gente não usa chinelo para praticamente nada, então assim, vai uma dica, lembrando daquela questão do carro poder ser aberto, arruma um jeito de ir com o seu chinelo amarradinho para não correr risco de perder. E a parte divertida dos Lençóis é descer as dunas correndo. E sim, gente, desçam as dunas correndo. Mas duas coisas antes. Avaliem a água aonde você vai mergulhar. Se tiver no meio do dia, com o sol batendo em cima, você vai estar vendo. Mas a primeira duna que a gente desceu correndo, o William, porque eu não tive coragem de descer, porque era gigantesca, devia ter uns 30 metros. Ele desceu correndo, parou mais ou menos antes de entrar, botou o snorkel e ficou olhando. Ai, gente, ele ficou olhando o fundo da água pra ver o que tinha no fundo, pra saber se ele podia entrar, porque tava assim, aquela ponta clarinha e o fundo todo escuro. Ele falou, não sei se eu posso pisar, o que é que tem ali, não vou descer correndo. Mas avalie a água, se tiver durante o dia, você estiver conseguindo ver, pule super. E avalie a areia. É igual aquela do pule na neve, mas avalia primeiro se a neve tá fofa. É quase que isso. Porque tem muita areia lá que é mais firme. Não é dura. Areia mais firme e areia mais fofa. Tem duna que você vai pisar, o pé vai afundar totalmente porque ela é muito fina. Tem umas que você vai pisar e vai descer com mais firmeza. Então, assim, só vá com cautela nisso aí para não ter muito problema. Aqui vai uma para você não perder nenhum close dessa viagem incrível que é: leve um power bank. Se não tiver power bank, mantenha o seu telefone no modo avião. Por quê? Em alguns lugares dentro do parque tem área 4G ou às vezes só área de celular, mas não é todos os lugares. E o telefone, quando fica o tempo inteiro buscando área, consome muito mais bateria, então ele vai acabar a bateria mais rápido. Então você deixando ele no modo avião não tem esse problema. Mas se você deixar ele buscando bateria o tempo inteiro, ele não vai durar o dia inteiro. Então você precisa de um power bank para você conseguir pegar todos os closes dessa viagem, porque senão você vai ficar sem bateria e aí, consequentemente, para quem não tem câmera, né, vai acabar ficando sem fotos e vídeos aí, e isso pode prejudicar seu passeio. Outra dica é para você não ir iludido com aquilo que você viu no Instagram, no YouTube, na rede social do coleguinha, falando, eu quero ir naquela lagoa, porque você pode ir nessa tal lagoa e se decepcionar absurdamente.
Falo isso por experiência própria, porque eu escolhi o meu roteiro dentro das coisas que a agência me mandou. Ela me mandou um portfólio e eu olhei e falei, gostei desse, gostei desse, gostei desse, quero fazer esse. Beleza. Porque eu já sabia que não adianta você ficar olhando o roteiro do coleguinha, porque pode ser que não ache Lagoa daquela forma naquela época. Até porque o nosso roteiro mesmo foi alterado. Porque no portfólio tinha assim, a gente vai passar em tal, em tal, em tal, em tal lagoa. No meio do caminho, o guia simplesmente falou, cara, essa lagoa hoje não tá boa, então nós não vamos passar lá, nós vamos passar em outra. Então, assim, não dá pra você tirar por base o roteiro do coleguinha e falar, eu quero ir naquela lagoa. Até porque muitas lagoas fazem total diferença em qual época do ano que você vai. Acredito que todos aqui já saibam que a alta temporada ela vai de maio a setembro, né? Maio muito cheio, setembro começando a secar e dali pra frente é seca mesmo, até começar a chover de novo e continuar esse ciclo. Então, pode ser que você vá em um mês diferente do coleguinha que você tá analisando e não vai encontrar a lagoa daquele jeito, ou então tem a ver também com o dia. Nós pegamos, graças a Deus, todos os dias com sol, porém em alguns momentos tinha nuvem, ofuscava, tampava, enfim. Nós fizemos 2 passeios no primeiro dia, ainda vou contar mais sobre o roteiro mais à frente. Mas a gente fez 2 passeios e fomos em uma lagoa. Essa aqui que eu vou mostrar a foto pra vocês, lindíssima, maravilhosa. Nós fomos nessa lagoa na parte da manhã. No dia seguinte, nós passamos nessa mesma lagoa na parte da tarde, porque a rota que a gente ia pro passeio seguinte passava por ela. E quando a gente viu, a gente não acreditou. Tava totalmente diferente. Eu acho que eu nem filmei, se eu tiver filmado eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu acho que eu não filmei. Mas não tava bonita. Sabe por que ela não tava bonita? Por causa da posição do sol. Ela é especificamente boa para visitar pela manhã. Tava com sol tanto de manhã quanto à tarde quando a gente passou e não tava legal. Não tava bonita. Então, não fica biscoitando o trem do coleguinha falando eu quero fazer igual, porque talvez você não vá fazer. Mas pode ir sim com a expectativa alta, que mesmo que você não veja a lagoa do coleguinha, você vai ver muita lagoa legal. Essa dica que eu vou dar pra vocês agora foi de uma amizade muito especial que eu fiz lá em Lençóis, da Flávia, que ela que me deu essa dica porque eu não fiz esse passeio por impossibilidade, mas era um passeio que eu queria fazer e conversando com ela, ela fez e me contou, que é a Revoada dos Guarás. Ela fez num barco grande. Ela falou, cara, a gente vê tudo de longe, literalmente de longe. Zoom do telefone não pega e tal, você mais ouve os cantos. Então, se vocês quiserem fazer Revoada dos Guarás, faça daqueles barquinhos de rabeta, que é pequenininho, porque aí você consegue chegar bem na margem do rio, bem perto de onde eles voam, para você ver. Porque quando o barco é grande, você não consegue chegar muito perto, porque aonde é feito o passeio, tem muito daquela vegetação que vai se espalhando pela água, e barco grande não consegue chegar. Então, para fazer a Revoada dos Guarás, feche com barco na rabeta, vai ser melhor para vocês. Uma dica importantíssima se você for fazer a primeira dica que eu dei de se hospedar nas 3 cidades, feche o passeio com agências de lá. Eu fechei o meu passeio só com uma agência de Barreirinhas e ela precisou fazer essa comunicação com a agência das outras sedes para poder fazer o meu passeio. Eu achei que foi um pouco complicado, isso eu vou contar só quando eu contar o roteiro, não vou me aprofundar muito, vou deixar só nas dicas aqui, mas eu tive muito problema quanto a isso. Então o ideal seria, você vai ficar em Santo Amaro, veja quantos dias você vai ficar, contate uma agência de lá para poder fazer o seu passeio lá. Em Barreirinhas, contate uma agência de lá, em Atins a mesma coisa, para você não ter perrengue, para você poder ter quem cobrar. E, atrelado a isso, pergunte na sua agência se o seu passeio tem água cortesia, para você não precisar levar tanto. Por quê? Alguns passeios que eu fiz tinham água cortesia. Um tinha 2 águas por pessoa e o outro era livre. E isso faz muita diferença. E mais uma dica, bebam água. Porque como tá quente, mas venta, você não sente tanto calor e você fica entrando muito na água, acaba que você bebe menos água. E eu digo isso por mim, porque eu particularmente
Quem me conhece sabe, eu sou uma torneirinha, eu bebo muita água, muita água. E eu senti que eu desidratei bastante nessa viagem, porque eu não bebi a quantidade de água suficiente, não por não ter disponível, mas por não lembrar, entendeu? Então, assim, se atenham a isso e pergunte na sua agência se tem água, se o passeio te fornece água, porque aí é menos uma dor de cabeça. Se não fornece, todos os passeios sempre levam cooler com gelo e assim, para você poder colocar sua água ou a sua outra bebida. E sua outra bebida, se atenham, não pode entrar com bebida alcoólica dentro do parque. Não pode, eles sempre param e revistam o carro. O máximo que você vai poder levar uma água, um suco, um refrigerante. Mais uma cena da saga da câmera desligando. Pois é, sobreaqueceu, desligou, também tô falando tem um tempão, mas como eu prometi, tô entregando muita coisa pra vocês aqui, né? Terminando o que eu tava falando, não pode entrar com bebida alcoólica, tá? Eles levam um cooler com gelo, alguns fornecem água, outros não. Se atenha a isso pra você saber se você precisa ou não levar água, mas você pode levar outra bebida caso você queira e deixar dentro do cooler. Agora é a hora de eu biscoitar. Gente, por favor, parar de passar raiva com a câmera. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você gosta dos meus vídeos. Não te custa nada e me ajuda muito. E curte esse vídeo, compartilha com um amigo, porque essa série de Os Lençóis vai ficar incrível. Porque eu já dei uma amostra grátis aí pra vocês, né, de pouquinho, só pra vocês verem que, assim, o que tem de vídeo lindo desse lugar. E, assim, temos 5 dias de passeio ainda pra contar pra vocês. Fora os perrengues que a gente passou, que não tá nas dicas, porque, assim, não cabia muito entrar aqui nas dicas, mas eu ainda vou contar tudo pra vocês. E pra mim, o top 1 das dicas é: avalie muito bem o transfer no qual vai te levar para Lençóis, porque isso pode transtornar a sua viagem inteira. Eu fechei o transfer junto com a agência que fechou todos os passeios, todos os translados, tudo. Não recomendo também. Recomendo que você feche o transfer separado. Feche só o transfer. Com agências que você vai ver a foto da van, qual que é o tipo de van que eles oferecem, você pode até perguntar. Ou se você tiver um dinheirinho sobrando, tiver condições de fazer, pague um transfer particular de carro. Porque vale muito mais a pena, gente. Porque na van, você não sabe. Você não sabe que van que vai vir. A gente não passou muito problema na van da ida. Embora eu achei ela bem assim, bem descuidada, sabe? Assim, pra não dizer caindo aos pedaços. Não foi aquela Brastemp. Mas não passamos muito perrengue. Fomos até bem confortáveis. Conseguimos ir dormir o tempo todo. Foi bem tranquilo. Já a van da volta, uma van nova, novíssima. Era pra 22 pessoas. Tinha 22 pessoas dentro da van, 22 pessoas sufocadas. Porque era aquela van de escadinha, que para poder comprimir o pessoal atrás. Então, assim, você não tem espaço nas pernas. E os bancos estavam quebrados. Tinha 3 pessoas que estavam deitadas nas pernas do de trás. E uma delas era eu. Tinha um menino, um adolescente, devia ter uns 15 anos o menino. Eu fui deitada nas pernas dele, porque o banco não parava em pé e eu não tinha como ir ereta. 4 horas e meia, 5 horas até São Luís em pé. Eu fui deitada nas pernas do menino. Então, assim, foi extremamente desconfortável a nossa volta. Então, o top 1 das dicas, o que você mais precisa ter de prestar atenção nisso é o transfer. Porque isso pode prejudicar. Como eu disse, a ida não foi ruim, mas se a ida tivesse sido a volta, a nossa viagem já não tinha começado legal, já tinha começado um pouco estressante, porque a gente já chegou em São Luís estressado, cansado, porque foi desconfortável, enfim. Então isso tem que ser avaliado e assim, eu recomendo que avalie muito. E para fechar esse vídeo, a dica mais importante que eu poderia dar é: analisem muito bem as agências das quais irão fechar os passeios. E coloquei no plural porque já falei, já dei a dica para vocês que fechem com a agência de cada cidade, né? Com a agência local, não feche com uma de um lugar só. Porque eu fiz a cagada de fechar com uma agência de um lugar só. Gente, foi perrengue atrás de perrengue. Não vou contar os perrengues aqui, porque os perrengues não são muitas coisas das quais eu posso dar dica. Um eu já dei, que foi o caso do transfer, né? Mas as outras não tem muito o que fazer.
Então, assim, se você conhece alguém que já foi para os Lençóis, pede dica para essa pessoa de como foi a experiência dela. Por quê? Lá tudo você tem que fechar por agência. Você não consegue fazer nada sozinho, você precisa de guia credenciado para poder entrar no parque. Então, a não ser que você vai só para Teams e mesmo assim você vai ter que arrumar uma forma de se comunicar com o horário do barco que vai descer contigo e tudo mais. Digamos que você só iria para a praia, né? Mas lá você vai querer, você não vai para Lençóis sem entrar no parque, enfim. Você vai precisar contatar uma agência, então tente ter indicações de boas agências. Eu não consegui indicação de nenhuma. Vocês sabem que eu sou super transparente aqui. Quando é bom, eu indico e eu não indico a agência, obviamente não vou falar o nome, mas não indico porque só me deu dor de cabeça, mas isso vai ficar pro último vídeo, porque ainda preciso contar pra vocês como que a gente foi, o que a gente passou e todos os passeios que a gente fez. Mas a partir da semana que vem eu vou mostrar cada passeio um por um de tudo, né, explicando detalhadamente. Teve passeio que eu não consegui gravar muita coisa falando. Eu gravei tudo o dia inteiro do que a gente fez, de como foi o passeio, mas falando eu não consegui. Então vai ter vídeo que eu vou ter que fazer aqui em casa mesmo e mostrar pra vocês o que a gente viveu lá, porque infelizmente não teve como, principalmente o passeio do quadriciclo, do dia do quadriciclo. Foi um passeio incrível, a gente viveu demais o passeio, mas eu não consegui gravar absolutamente nada pra vocês falando lá. Só gravei tudo que a gente viveu, mas não consegui gravar nada lá, então assim, vai ser só falado aqui em casa mesmo, mas tudo certo, nada que prejudique, vou passar pra vocês todas as informações como sempre, mas eu vou deixar pra contar pra vocês o perrengue no último vídeo, mas a dica já é essa, absorvendo essa dica e a do transfer já tá valendo. E seguindo meu roteiro aqui, de todas as anotações que eu fiz antes, durante e depois da viagem, eu já dei todas as dicas pra vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, seja de falar ou de anotar, eu vou falar no último vídeo. Mas no mais, espero que vocês tenham aproveitado todas as dicas, né? Anotado aí, pra não perder nada quando for fazer sua viagem pra Lençóis. E assim, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários, que vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. E no mais é isso, a partir de semana que vem começamos com imagens fortes. Já dei uma palhinha aí pra vocês, mas semana que vem vamos vir com tudo, com os passeios. Então, beijo, bye!